Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco o Miguel Gonçalves, o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia. Falamos de estrelas que condizem com o Natal e de apetites que também não fogem à tradição. Pois, quer dizer, também podemos olhar pelo outro lado, que é Natal, é o espírito de partilha, mas neste caso, se calhar é um conto de Natal ao contrário. É partilhas muito egoístas, que são no fundo os dois contos de Natal estelares que nós temos primeiramente para contar nesta edição, a última deste ano. E a primeira leva-nos até a uma estrela que está a cerca de 300 anos-luz de distância, que os astrónomos adoram porque é praticamente uma gêmea solar, ou seja, é uma estrela muito parecida precisamente com o nosso Sol, mas que tem uma história muito curiosa que está precisamente nos elementos químicos que os astrónomos descobriram precisamente nesta estrela. É uma estrela que nós já sabíamos que tinham dois planetas, chamado um super Neptuno, portanto um planeta com uma massa muito, muito superior a Neptuno, que orbita a uma distância muito mais afastada da estrela, e depois tem uma super Terra, um planeta também que orbita muito mais próximo da sua estrela e que é várias vezes, com uma massa várias vezes superior à da nossa Terra. Agora, o problema é que quando os astrónomos olham para a constituição química desta estrela, encontram lá elementos químicos que não deveriam lá estar naquelas quantidades. Olha, nomeadamente lítio e nomeadamente elementos metálicos que fazem parte da constituição de planetas rochosos, olha, por exemplo, como precisamente o nosso próprio planeta, a Terra. E, portanto, quando os astrónomos encontram ali cerca de 6 vezes mais lítio e elementos metálicos parecidos com aqueles que encontramos em planetas como a Terra, surge logo uma teoria que não é propriamente muito abonatória para esta estrela. E o que é que diz essa teoria? Diz que, se calhar, aquele sistema planetário não teria 2 planetas, se calhar seriam 3. E o que terá acontecido foi que aquela estrela engoliu autenticamente um planeta que provavelmente estaria a orbitar ainda mais próximo de si. Não é que esta teoria seja totalmente descabida. Nós sabemos que daqui a largos milhões e milhões e milhões de anos, Mercúrio, o nosso planeta mais próximo do Sol, eventualmente vai cair precisamente na direção do Sol. Ou seja, daqui a muito, muito, muito tempo, Mercúrio vai ser engolido também pelo nosso próprio Sol. Nós estamos a salvo, não precisas ficar preocupado, a Terra está a salvo deste tipo de acontecimentos, pelo menos para já, enquanto o Sol não crescer no seu tamanho, nós não vamos ser engolidos, mas o que de facto, o que parece ter acontecido neste sistema é que esta estrela parecida com o nosso Sol engoliu precisamente um planeta. Isto é muito importante para a astronomia porque permite-nos ver também como é que evoluem os sistemas planetários em estrelas parecidas com o nosso próprio Sol. Portanto, é a primeira notícia de uma digestão, neste caso planetária. Mas olha, mas temos um outro tipo de digestão que nos leva para uma outra estrela muito conhecida e que, sobretudo na altura de inverno, nós conseguimos identificar muito bem. Chama-se Betelgeuse, na constelação de Orion, o caçador, é a estrela vermelha que está no ombro de Orion, e é uma supergigante vermelha, uma estrela que faz a delícia dos astrónomos, porque os astrónomos gostam sempre de dizer que aquilo é uma supergigante vermelha e que a qualquer momento pode explodir, porque de facto vai dar origem a uma supernova. Uma vez mais nós estamos a salvo, portanto não vamos ter qualquer problema com a explosão de Betelgeuse. Agora, porquê é que também foi muito interessante Betelgeuse nesta semana? Por uma razão muito simples, é que apareceu uma teoria muito interessante sobre Betelgeuse. Betelgeuse, à medida que foi crescendo até se tornar uma supergigante vermelha, naturalmente, vulgarmente, de acordo com aquilo que dizem as leis da física, a sua velocidade de rotação deveria abrandar à medida que vai crescendo. Isto é perfeitamente natural. Mas, curiosamente, quando os astrónomos medem a velocidade de rotação de Orion, ela é cerca de 150 vezes mais acelerada do que aquilo que nós estávamos à espera. Portanto, nós temos logo ali um mistério. Eis então que aparece uma equipa de astrónomos que apresentam uma outra teoria, mais uma vez, vamos para as digestões, e que diz mais ou menos o seguinte: no início, na formação Betelgeuse, ela não estava sozinha. Ela terá crescido, terá aparecido juntamente com uma companheira estelar. Uma estrela, se calhar até com a mesma massa do nosso Sol. Mas, à medida que Betelgeuse foi aumentando de tamanho até se tornar presentemente uma supergigante vermelha, o que é que terá acontecido a essa estrela? Foi engolida, precisamente, Betelgeuse. Ora, esse cenário explica por que razão é que, à medida que Betelgeuse foi engolindo a sua estrela companheira, a sua velocidade de rotação foi aumentando. E bate bem, precisamente, com aqueles valores que nós encontramos para a velocidade de rotação de Betelgeuse. Mas há aqui uma arma fumegante, que é, então se isso aconteceu, nós tivemos ali trocas de matéria e houve matéria que foi expelida, que foi atirada para o espaço. Será que nós conseguimos encontrar
precisamente essa matéria que se calhar pode dar essa prova adicional de que Betelgeuse comeu a sua companheira estelar. Eis um dado interessante, é que em 2012 nós tivemos acesso a imagens do telescópio espacial que nos mostrou ali relativamente perto de Betelgeuse conchas com um material que estava a interagir entre si. E isso, de acordo com esta equipa de astrónomos, é precisamente uma das provas que compõe o puzzle, é a peça que compõe o puzzle e que permite afirmar com alguma garantia, digamos assim, científica, que Betelgeuse tem hoje uma velocidade de rotação muito mais elevada do que aquilo que se tinha esperado, porque terá engolido precisamente uma sua companheira estelar. Isto é interessante porque as estrelas que nós conhecemos no universo, quando olhamos para o céu à noite, são muito poucas aquelas que são singulares ao nosso Sol. Não, são companheiras, têm duas, têm três sistemas e, portanto, tentar perceber como é que evoluem estes sistemas estelares é particularmente interessante para a astronomia. Miguel, e agora vamos tentar perceber um assunto que é questionado nesta altura do ano, saber se os três reis magos seguiram mesmo uma estrela. Será que foi mesmo uma estrela? Olha, nós estávamos aqui em jeito de confidência com os telespectadores, estava a dizer à Cristiana que se calhar era interessante perguntar, será que for seguir um OVNI? Não, se calhar não. Será que a astronomia pode ajudar a compreender o que está escrito nas escrituras da Bíblia sobre a famosa estrela de Belém? Talvez sim, talvez não. E porquê? Porque a maneira mais fácil é colocar logo uma série de explicações astronómicas, ou tentativas de explicações astronómicas para aquilo que está descrito na Bíblia. Então terá sido um meteoro, aquilo que vulgarmente chamamos de estrela cadente? Não, muito provavelmente não, por uma razão muito simples. Os meteoros, como nós bem sabemos, são objetos que passam a velocidades muitíssimo elevadas na atmosfera da Terra e que são visíveis, sobretudo, numa região geográfica relativamente reduzida. E, portanto, de acordo com o que está escrito na Bíblia, não poderia também ser um meteoro, porque, pelos vistos, aquela estrela, entre aspas, de Belém, terá acompanhado, digamos assim, os Reis Magos ao longo de vários meses. Portanto, um meteoro provavelmente não. Outra explicação, cometa. Terá sido um cometa? Um cometa teria a sua piada, porque um cometa pode estar visível, fortemente visível, durante semanas até, mas, eis aqui que entra a questão temporal. O cometa Halley apareceu, mas apareceu no ano 12 a.C., portanto não está na mesma zona temporal do que está descrito pela Bíblia. E depois, os cometas têm outro problema, é que na antiga astrologia, os cometas eram associados a maus presságios, não traziam propriamente boas notícias e, portanto, não deveria ser o veículo indicado para anunciar a chegada do novo rei. Portanto, o cometa muito provavelmente também não terá sido. Depois, nova ou supernova, a explosão de uma estrela. Olha, podia ser o cenário ideal, é algo brilhante, eventualmente brilhante, e que pode estar também visível nos céus durante largos dias, e, portanto, será que a explosão de uma estrela pode explicar a estrela de Belém? Dificilmente. E vamos ter que ir aos registros históricos. Os astrólogos chineses, por exemplo, tinham registros muito fiéis daquilo que viam nos céus. E, apesar de haver o registro de uma nova no ano 5 a.C., repara, voltamos outra vez à questão temporal. O que diz a astronomia é que está muito longe do ano do nascimento de Jesus Cristo. No ano 5 a.C., na constelação de Aquário, terá de facto existido uma explosão de uma estrela, foi registada, mas não era propriamente muito brilhante. E, portanto, voltamos a ter aqui um problema. A astronomia diz-nos que também, se calhar, não bate certo com a questão temporal. Por último, talvez a explicação mais interessante, um alinhamento planetário. Ou seja, quando nós temos dois pontos muito brilhantes no céu, nomeadamente planetas, que estando muito próximos uns dos outros podem parecer uma estrela de grande brilho. Ora, alinhamentos planetários. Então, olha, houve um alinhamento triplo de Marte, Júpiter e Saturno que aconteceu no ano 7 a.C. Voltamos ao problema da questão temporal. Mas o mais interessante é que nos anos 3 e 2 a.C. houve também alinhamentos planetários, nomeadamente de Júpiter e Vênus, que curiosamente na astrologia naquele tempo eram associadas à realeza. Mas, lá está, voltamos sempre à mesma questão. 3 e 2 a.C. E, nomeadamente, o alinhamento de 2 a.C. entre Júpiter e Vênus deu-se sobretudo em junho. Portanto, não era em dezembro, em junho, 2 a.C. Ora, mas isto bate bem com uma das passagens que está na Bíblia, nomeadamente do Evangelho de Lucas, que dizia o seguinte: e havia no mesmo país pastores que permaneciam no campo a vigiar o seu rebanho à noite. Ora, vigiar o rebanho à noite talvez seja mais propício na altura do verão, junho de 2 a.C.,
do que propriamente na altura de dezembro. Portanto, o que nos diz a astronomia é que temos vários caminhos, que a astronomia diz que não bate certo com aquilo que está nas escrituras e, mais importante do que isso, não bate certo com a questão temporal que está indicado nas escrituras. Portanto, fica ainda a mantém-se mistério. Então, Miguel. E ainda no enquadramento desta quadra natalícia, terminamos com uma árvore de Natal, mas à escala planetária, uma árvore de Natal cósmica. Exatamente, uma escala cósmica que aproveitamos também para desejar um bom Natal a todos os telespectadores que nos estão a ver lá em casa. E esta é a nebulosa NGC 2264, que inclui, olha, autênticas bolas de Natal. Já estamos a ver. E que é precisamente o enxame estelar da árvore de Natal e que culmina com aquela nebulosa do Cone. Olha, o que nós estamos a ver ocupa cerca de 30 anos-luz de distância, de comprimento, aliás. O que quer dizer que, nesta imagem que acabámos de ver, conseguimos quase encaixar autenticamente 15 sistemas solares, pelo menos. E, portanto, terminamos este ano, esta última edição do ano, deste dia de Natal, precisamente com o enxame da árvore de Natal e com a nebulosa de Cone. Miguel, obrigada, Feliz Natal e um bom ano.